Olá, muito boa tarde. Hoje é dia de Clube FI Entrevista especialíssima, por vários motivos. Primeiro, diferente do habitual, hoje a entrevista está sendo gravada. A gente está no dia 25 de outubro, você está assistindo isso já em novembro, provavelmente, né? Já passou a eleição, nossa, ainda bem que já passou a eleição. Mas agora, hoje, não passou ainda. É lógico que a gente vai tocar nesse tema de uma maneira leve, de uma maneira inteligente. Mas então, a primeira diferença, esse Clube FI Entrevista está sendo gravado. A segunda, que a gente vai ter a oportunidade de conversar com dois analistas, aliás, uma analista e um analista. Primeira participação feminina do Clube FI Entrevista, muito bem representada pela Maria Fernanda Violatti, analista da XP. Muito obrigado, Mafê. Já vou te chamar de Mafê daqui para frente. Com certeza. Obrigada, Arthur. É um prazer estar aqui e também ao lado do Rodrigo. Então, muito legal ser a primeira mulher, hein? Tô bem feliz em representar as mulheres aqui. Pois é, podemos bater um papo sobre isso mais para frente, né? Legal. Tem bastante representação feminina, mas falta, né? Precisa demais, né? Com certeza. E também o Rodrigo Medeiros, o mais cirúrgico dos analistas. Esse é um bordão que eu criei e vou usar para sempre. Sócio fundador do Desmistificando FI, né? Muito bom ter você aqui mais uma vez. Obrigado, Arthur. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, o Clube FI, que é parceiro já desde a origem, né? Desmistificando FI e o Clube FI nasceram no mesmo ano e, curiosamente, na mesma rua. Poucas pessoas sabem disso, mas... nasceram na mesma rua, uma diferença de uns 800 metros, mais ou menos. E um prazer estar com a Mafê sempre, né? E primeira participação feminina, estou aqui prestigiando. Fantástico. E o bordão pegou, viu? Muita gente fala, né? O mais cirúrgico dos analistas. O Arthur lança tendências. Conversar com analistas e juntar dois diferentes é sempre muito bom, né? Vem ideias diferentes, vem visões diferentes. O nosso mercado é o mesmo. Já foi pequeno, não é mais. Hoje em dia ele é grande. Deve ter fundos que você cobre que ele não cobre, coisas assim. Mas as visões, elas são sempre muito diferentes. E isso é o dia a dia, porque assim com o investidor, a gente vê lá, vocês com certeza recomendam alguns fundos que a hora que sai a carteira recomendada, vem o investidor e fala: como que você recomenda um fundo desse? Você não pensou nisso, né? O mercado é esse desencontro. E duas cabeças privilegiadas, duas pessoas que conhecem tão bem esse mercado, trazem convergências e divergências que nos engrandecem muito. Por isso que eu gosto desse bate-bola com analistas. E hoje é aquele dia que não tem roteiro. Geralmente eu não faço mesmo, tá? Mas com analista, mais ainda. Porque quanto mais solto rola essa conversa, melhor e mais surpreendente ela acaba ficando para mim e para você. Dia de aprender bastante, de bater papo. Vamos lá, deixa eu começar. Como eu falei que não tem roteiro, eu tenho que pensar aqui em qual vai ser o primeiro assunto. E pode ser justamente o de eleições, que está super quente agora, no momento, né? O segundo turno é daqui a alguns poucos dias. Mas agora você está assistindo uma fase que já passou a eleição, você está satisfeito ou insatisfeito com quem ganhou, com quem perdeu, ou com qualquer uma das duas opções. E a gente sempre vê aquele sobe e desce no mercado de ações e tal. Em fundo imobiliário, nem tanto. A gente estava falando agora há pouco que falar de ações e não falar de política é impossível. Falar de fundo imobiliário sem falar de política é possível? Assim, a influência da política é tão grande assim no mercado de fundos imobiliários? Começar com a Mafê. Tá me colocando na saia justa, hein? Bom, independente de abordar até qualquer cenário político... Para deixar todo mundo mais à vontade, eu falo que não faz a menor diferença quem vai ser o próximo presidente ou não, porque basta olhar para trás, pegar fundos com 10, 15, 20 anos de existência, entregando resultado consistentemente todos os meses. Europar, o FIB, que o Medeiros adora. O Quiné, eu gosto sempre de dar de exemplo também. O Quiné eu pego nas minhas aulas, coloco um gráfico só dos rendimentos. E aí você fala, olha aqui, 10 anos de rendimentos, não quer dizer nada. Aí eu coloco lá Dilma, impeachment, Temer, Bolsonaro, Covid e sei lá quem vem agora no próximo segundo turno. Todos os meses pingando rendimento, tudo igual. Influencia, é um pensamento muito simplório esse meu, assim, a política influencia os fundos imobiliários ou nem tanto?
Eu acho que mais, assim, independente, né? A gente está hoje num cenário muito decisivo, é uma semana que a gente vai ter essa decisão, mas independente do que já foi decidido e quem está nos assistindo sabe, eu acho que, primeiro, a gente sabe o quanto o cenário macroeconômico impacta, sim. Então, acho que aí, a partir de decisões políticas, a gente tem, né, uma definição em relação ao cenário macroeconômico e até para as nossas análises, né, Medeiros? Pelo menos eu parto muito dessa análise top-down, então a gente começa a estudar um pouquinho o cenário macroeconômico, a gente começa a estudar, entender o que está acontecendo para depois chegar, talvez, até uma recomendação de um fundo específico. Mas quando a gente olha no longo prazo, eu tendo a concordar com você. Eu acho que os impactos, eles são menores. Talvez a gente sente isso, né, de uma maneira menor, até porque, se a gente for parar para pensar, existem outras questões políticas que eu acho que até acabam impactando mais. Por exemplo, o ano passado, eu não sei se vocês se lembram, mas uma possibilidade de tributação dos dividendos dos fundos imobiliários causou uma certa volatilidade, assim, absurda, né? Então, assim, ali efetivamente iria mudar um regulamento, né? Como efetivamente se dá hoje a distribuição dos dividendos, né? Desses rendimentos mensais dos fundos imobiliários. Aí, eu acho que políticas específicas, né, talvez ali sim a gente sinta algo mais associado, mas no longo prazo eu tendo a ter uma opinião mais convergente com a sua, Arthur. Olha, eu acho que vou fazer um pouco de um contraponto, porque... Mas é bom, né? Assim, eu vejo muito que... Eu concordo contigo quando você fala assim, olha, a eleição não vai mudar do jeito que você acha que vai mudar. O que às vezes você acompanha no noticiário? Ação X, né, Banco do Brasil caiu 10%, porque a pesquisa mudou. Eu costumo dizer o seguinte, gente, vocês sinceramente acham que um investidor profissional, ele compra e vende as ações por causa de uma pesquisa eleitoral? Não, ele está vendo lá na frente, ele está vendo o cenário macro. Né? Então, se ele dizer, olha, a eleição vai mudar, principalmente no curto prazo, não vai. Acho que a grande diferença é que nas ações se constrói muito essa narrativa de que as eleições impactam porque tem muita volatilidade. Então, na verdade, nas ações sempre se busca um culpado para cair demais ou para subir demais. E o fundo imobiliário não tem essa volatilidade no curto prazo. Então, eu sinceramente acho que eu concordo contigo, assim, não interfere em nada. Porque como eu não tenho essa volatilidade, então eu não consigo nem usar as eleições como desculpa por uma grande queda ou uma grande alta, porque isso acaba não acontecendo. Agora, no longuíssimo prazo, sempre gera algum tipo de influência, né? Mas não no nível que as pessoas imaginam. Exato. Né? Então, você tem um país que, você tem um estado muito bem consolidado, apesar dos seus berros e tal. Acho que o Paulo Guedes tem uma frase que é muito feliz, que ele sempre diz o seguinte, olha, nós temos uma democracia bastante consolidada, apesar de barulhenta. E essa é a grande verdade. Então, eu me sinto muito confortável nesse sentido, e dizer assim, tem alguma, claro, vai ter às vezes um viés, eu vou para um lado, eu vou para outro. Por exemplo, eu posso ir para um lado que vai tributar os rendimentos dos fundos imobiliários, e isso de repente gere algum tipo de impacto, mas impactos nesse formato. E não no sentido de que se o presidente A, o presidente B, o partido A, o partido B ganharem, os nossos fundos imobiliários vão subir ou vão desvalorizar. Não, vai ser assim, de repente, uma visão de longo prazo. E não vai ser nos fundos imobiliários, vai ser na nossa economia como um todo. Né? E aí sim vai gerar um reflexo no fundo imobiliário. Então, o único contraponto que eu faço é mais esse, de repente, num longuíssimo prazo, você poderia ter algum impacto. Agora, eu sempre quando eu olho no curtíssimo prazo, que eu vejo essas buscas de culpado por valorização e desvalorização de ações, isso em fundo imobiliário não existe. Não existe. Será? Daqui a pouco eu vou te provocar sobre isso. Pra gente passar esse assunto político, tem uma frase, de um político, mas eu não me lembro quem, então não vou cometer a gafe de falar errado, mas que é mais ou menos assim. No Brasil, se olha em 6 meses, mudou tudo. Se olha em 6 anos, não mudou nada. Né? E é isso que me faz ter essa opinião. Perfeito. Pode ser simplória, mas que não vai ser evidente que políticas públicas, independente do político A ou B, são importantes para a economia, são importantes para o mercado de fundo imobiliário, para a economia como um todo. Mas no final das contas, o Brasil está sempre ali, rodando pelo mesmo lugar, sabe, com uma democracia sim consolidada, com todos os seus defeitos e tal, e assim acho que as coisas vão, ainda mais num mercado imobiliário que é essencial
Ponto. Não tem negócio sem imóvel. Falo isso há muitos anos. Não existe negócio sem imóvel, vai continuar sendo assim, né? Bom, outro assunto que vocês estão cansados de responder, e aí que eu discordo de vocês, se tem a culpa. Quando sobe, ninguém quer saber a culpa de nada, né? Quando sobe, todo mundo é especialista em tudo que você possa imaginar. Quando começa a cair, aí precisa ter alguma culpa, precisa ter alguma coisa acontecendo. Quantas vezes vocês ouviram ou falaram sobre deflação nos últimos tempos? Olha, assunto persistente aí. Só dá isso, né? E ainda, a pergunta que não quer calar. Faz sentido ainda investir em fundos de papel? Assim, quantas pessoas perguntam isso? Quantas vezes a gente vai falando? E muita gente migrando, né? Eu sei que você já tem uma carteira muito... com maior exposição em tijolos, né? Eu sei, eu já tive em outros momentos comedeiros. Mas muitas pessoas também adotando aí abandonando os fundos de papel por causa do assunto deflação, né? Então, e quando a inflação estava subindo bem acima da meta, todo e o mundo rendimento adorando, deles, né, aumentando a cada mês, alguém perguntava por que estava subindo? Não, podia todo pagar mundo era 50%, não tinha problema. E o pessoal nem olhava o que estava comprando também, né? Então, também fica aí o ponto de atenção. Tá vendo coisas que não mudam? Não importa quem seja o próximo presidente, ninguém vai olhar o que está comprando, não é assim? Algumas coisas, ninguém não, né? Obviamente, estamos aqui falando com 2 analistas que são lidos por muita gente. Então, claro que tem gente que tem esse cuidado, assiste uma live dessa, lê o relatório do Medeiros, lê o relatório da Mafê. Não é que é todo mundo, mas a maioria. E essa maioria, muitas vezes, é que movimenta o mercado, né? Sim, com certeza. Esse eu acho que tem sido o grande ponto que eu tenho me questionado, sabe, Arthur? O mercado cresceu muito. Se você pegar em 2019, final de 2019 tinha, se eu não me engano, acho que 300 mil investidores, 400 mil investidores, falando de cabeça. Estamos batendo 1.800.000. Então, muita gente entrou dentro desse mercado, não tem esse conhecimento, e eles fazem um movimento de preço, né? Então, por mais que às vezes nós nos esforcemos para fazer o conteúdo, muitos investidores não têm um conhecimento. Ele olha lá aquele rendimento caindo por causa da deflação e ele acaba se assustando e fazendo esse movimento. Aí vem essa enxurrada de perguntas, né? Por quê? Porque as pessoas não conseguem, às vezes, terem a compreensão do que realmente acontece de verdade. Mas falta olhar antes, né? Quando está subindo o rendimento também, né? Não ficar concentrando e acho que as pessoas um monte de coisa. Ainda são muito influenciadas e são muito... o trigger, um dos principais triggers é o dividendo. Então, assim, querendo ou não, o que movimenta e o que leva a ter esse comportamento de seja uma fuga é perceber que, poxa, o fundo tá pagando menos que a metade do dividendo do mês anterior por causa de uma deflação. Então, assim, a pessoa olha, não entende muito bem qual é o momento, nem macroeconômico, nem o momento do próprio fundo, nem o que está dentro do fundo, mas bora sair porque, tá pagando menos, então isso aqui ainda eu escuto de vez em quando. Será que tá quebrando? Tem essa pergunta também, viu? Mas será que tá pagando menos por quê? Vai quebrar? Muita gente me pergunta. Agora, já que vai ao ar só no algum dia em novembro, não tem mais deflação, né? Até assim lá, esperamos. assim imaginamos. Mas ainda tem fundo que tá, né, com defasagem. Sim. Então é importante a gente falar que tem alguns que ainda estão pagando, provavelmente mês que vem ainda com essa defasagem. Mas esse é um ponto curioso, porque é a história dos investimentos, de eu achar um culpado, né? E isso não é só nos investimentos. Isso é na nossa vida como um todo. A maioria das pessoas buscam um culpado para tudo que acontece nas suas vidas. E na questão, por exemplo, da deflação, quantas vezes nós vimos deflação? Eu não sou tão velho assim, mas é muito raro. É muito raro você ter essas Eu nunca vi. 3 seguidas. Com 18 anos. 3 vezes seguidas ainda, né? Mas também eu, por exemplo, no meu curto intervalo de vida, Mafê, eu nunca tinha visto também inflação tão elevada como nós vimos recentemente. Sim. E eu frisei várias vezes isso, tipo, gente, vai precisar ter um equilíbrio. Essa ideia de que a inflação vai continuar assim alta sempre, isso não é bom para os fundos imobiliários também, porque desestrutura a economia. O investidor tem que entender que o seu investimento está inserido dentro de uma outra complexidade que é a economia. Por isso que quando nós falamos de política, eu disse, olha, no longuíssimo prazo, alguma coisa sempre movimenta, porque as políticas públicas dão uma movimentada. Mas você falou muito bem. O
que em 6 meses muda tudo, mas em 6 anos não. E é mais ou menos assim que funciona no Brasil, porque é uma questão cultural. Mas o investidor tem que sempre se centrar de que ele está inserido dentro de uma economia. As coisas vão acontecer, vão mudar, tudo mais. Então, essa deflação, a gente falou que ainda bem, tomara que já não esteja acontecendo, né? Para que fique claro para todo mundo, inflação não é bom para ninguém, mas inflação alta não interessa em absoluto, e deflação também é ruim, né? Alguma inflação controlada, como o Brasil persegue, aliás, talvez a única política que nunca mudou nesse país desde 1999 é o regime de meta de inflação. Nenhum político mexeu nela, né? Porque ela se mostra efetiva e bom para as pessoas. Então, alguma inflação é importante que a gente tenha, né? 3 meses de deflação foram ótimos para trazer a inflação para próximo da meta novamente. Impressionante, ninguém imaginava isso. Sim. Porque foi uma canetada do governo. Não importa, a inflação não interessa para ninguém. Não interessa para ninguém. Se ela gerar uma inflação muito alta mais para frente, aí vai voltar a ser ruim. Se ela conseguiu conter aquela inflação que estava ficando muito, muito pesada e foi o suficiente para trazer novamente para patamares em que a gente consegue conviver, todo mundo ganhou com isso, né? O governo agiu e ajudou o Banco Central a trazer as coisas para frente. Mas aí, será que o apelo dos fundos de papel começa a diminuir por conta disso? Os rendimentos caíram bastante, vão voltar a subir, não para os patamares que estavam anteriormente. E o que aconteceu nos últimos tempos foi um crescimento desse mercado de fundo de papel impressionante. Sim. Será que agora volta a ter apelo para outras classes, ou os fundos de papel vão continuar tendo aí quase metade do mercado? Particularmente, eu vou até começar aqui, viu, Medeiros? Particularmente... Vai se surpreender com a minha resposta. É mesmo. Vamos ver. Tô até ansiosa para saber. Mas, particularmente, assim, até comentando um pouco da minha análise, eu vejo que em um momento talvez mais desafiador até de uma leitura em relação aos fundos de tijolos, a gente tinha aquela pressão inflacionária, e principalmente o ano de 2020, 2021, a gente já começou a ter ali uma pressão inflacionária, mas em patamares menores, né? A gente terminou 21 com 10%, né? Me retratando aqui até. E aí, em meados desse ano, de 2022, a gente teve um dos picos, né? Os maiores ali de inflação. E isso fez com que as pessoas, independente de qualquer coisa, falassem, poxa, esses fundos estão distribuindo dividendos altíssimos, quero esses fundos, independente de saber efetivamente o que estavam ali, como funcionam e qual era o risco, porque eu acho que existe um ponto de atenção também, Arthur, que é a questão da relação risco-retorno. Então, assim, as pessoas não estão precificando adequadamente esse risco que está ali, né? Então, assim, qual que é o risco desse fundo? Porque, poxa, esse é outra pauta, mas voltando até a questão da inflação propriamente dita e a atratividade dos fundos, eu acho que você vai comprar agora, né? Provavelmente esse momento agora que a gente está conversando, a gente viu que teve um fluxo grande, principalmente dos fundos, dos investidores dos fundos de papel aí, migrando para os fundos de tijolos, com uma expectativa realmente de que a gente tem do lado da XP, a gente tem uma reunião do Copom amanhã, né? Então, assim, provavelmente vai ser mantida essa taxa de juros Selic, e do nosso lado a gente tem uma expectativa de que o ano que vem a gente finalize o ano nos patamares de 5,2% ao ano de inflação. Isso quer dizer o quê? Para mim, isso quer dizer que fundos que tenham essa relação mais... Fundos de papel com uma relação mais high grade, né, com um portfólio, uma melhor relação risco-retorno, eu acredito que estarão pagando ainda em patamares atrativos, ainda assim, acima de diversos fundos de tijolos, né? A gente viu que os fundos de shopping já estão chegando bem perto ali, inclusive, e alguns outros também, mas eu ainda acredito que sim, são atrativos. Eu acho que esse momento foi muito pontual, e aí você está comprando uma nota de 100 por 90, você está comprando ali algo com desconto. E aí aquilo que a gente falava para os fundos de tijolos meio que se reverteu, né? Porque foi uma questão muito pontual. E a gente ressaltou isso com muita frequência, né? E quantas situações que a gente teve presente, né, a gente encontrou, seja com investidor, seja com, né, as pessoas nos questionando, o próprio mercado questionando, isso é pontual? E sim, não é esperado que a gente tenha, né, essa deflação, a gente espera o contrário até, né? Que a gente vá voltar a ter inflação,
Também não uma inflação de 10, 15 anos que estava acontecendo. E até porque uma inflação alta, como você mesmo disse, não é favorável, né? Então a pessoa queria ver aquele dividendo robusto caído, mas ela também está pagando mais em todos os serviços, ela está pagando mais em tudo, né? O que ela consome, então não é favorável. Então a gente também tem que lembrar isso, né? Porque muitas pessoas, eu gosto de fundo de papel e eu gosto de inflação, mas pera, é um toma aqui e dá lá, né? Não é bem assim. Nós ficamos com essas alfinetadas. Juntei os dois certos aqui, é isso. Porque nós gravamos um programa no início do ano, eu, Elo, o Otuki e o Wellington. O Wellington também, E aí eu falava dos fundos de tijolo, falava dos momentos dos recebíveis. Nós conversávamos e o Otuki adorava quando você falava. E aí parecia que eu estava defendendo os fundos de tijolo, né? E não era. Respondendo a tua pergunta, na minha opinião, vamos continuar atrativos. Só que pelo motivo certo. Simples assim. Vamos continuar atrativos pelo motivo certo. Eu gosto muito, quando eu tento explicar para os meus alunos, da seguinte frase, quando eles me perguntam o seguinte: quando girar a carteira? Subiu, daí eu vendo. Eu não gosto dessa lógica. Você compra um ativo, ele sobe e você gira a carteira. Eu gosto de girar a carteira quando eu vejo que algo que eu estou vendo está muito mais descontado do que algo que eu tenho. Né? Então, lá quando eu estava defendendo muito o fundo de tijolo, naquele nosso programa do início do ano, e era justamente por causa disso. Não era porque os fundos de recebíveis não eram interessantes. Não, mas era que os fundos de tijolo estavam exageradamente descontados. Você tinha um cenário totalmente diferente. Hoje você tem um cenário que eles voltaram para um patamar, vamos dizer, mais próximo do justo, com base no que nós temos de juros hoje, né? Sei lá, vai que amanhã o Copom corta em 1% o juro. É muito pouco provável, né? Acho que ainda não. Amanhã que eles estão falando é 26 de outubro, tá? Não é amanhã do dia que você está assistindo. Mas, brincadeiras à parte, que nós sabemos que isso não vai acontecer, eles estão relativamente num preço justo. E os fundos de papel caíram justamente por quê? Porque as pessoas que compraram o fundo de papel pelo motivo errado, que eram os yields elevados, acabaram vendendo, gerando esse movimento, e agora quem sabe o motivo certo de comprar, vai comprar. E você vai continuar tendo um produto que o quê? Que te paga juros mais inflação no rendimento, que é o fundo de papel. E ele é importante na estratégia de todo investidor. Diferente do tijolo, em que ele, de certa forma, acrua, incorpora a inflação na sua expectativa de rendimento ou no seu aumento de rendimento. Então, são duas propostas diferentes. Uma carteira diversificada, o fundo de papel é importante. E o fundo de papel ele tem um apelo forte dentro do mercado financeiro, porque o mercado financeiro é um grande originador de dívida. Então, você acaba tendo a junção de tudo. É bom para o investidor, mas também é um produto que o mercado financeiro gosta. Porque é da origem do mercado financeiro fazer isso. Não é fazer imóvel. Exato. É fazer dívida. Então você vai continuar tendo uma importância muito grande. Muitas vezes você pega uma gestora nova, quando o mercado está em expansão, aparece um monte de gestora nova. Qual é o primeiro fundo que ela coloca? Ou é um fundo de papel ou é um fundo de fundos. Exato. Porque de imóvel, tijolo, é uma outra competência. Exatamente. Né? E você estava falando que ele que defende tijolo, eu vou defender você. Você tem um histórico no tijolo de verdade. Você trabalhou na Silas, conhece bastante de imóvel. Eu trabalhei em obra, né? Trabalhei em incorporadora, então assim, tenho um pé no barro, viu? Eu gosto do tijolo e tenho, assim, sempre tive até uma familiaridade, assim, uma proximidade maior do que o da própria dívida, né? Assim, eu vim desse mercado de real estate mesmo, sou engenheira civil e trabalhei com isso, então eu até no início da minha parte como analista, da minha carreira como analista, eu tinha muito mais facilidade em analisar um fundo de tijolo do que um fundo de papel. Até pelos desafios que, por exemplo, nem todos os projetos estão aqui nos nossos olhos, né? Então, assim, às vezes é desafiador você entender algo que não está tão aqui no eixo, tão fácil. Você tem que ver as garantias ali associadas, o que está por trás também, entre outras questões. Então, assim, o fundo de papel, ele olhar o portfólio, ter uma diligência e ter uma compreensão exige uma diligência, né? Então a gente também tem que lembrar o que está ali por trás. E eu também gosto dos fundos de tijolos, né? Tem sempre ali na minha carteira, eles têm um espaço. Com certeza. É que a brincadeira surgiu desse programa. E o Otuki, ele adora. Ele adora. E ficou essa coisa. O Otuki também, ele também ficou o rei dos fundos de shopping.
Eu tenho uma quedinha muito maior pelos fundos de tijolo do que pelos fundos de papel, mas na diversificação da carteira, evidentemente que eu também tenho fundo de papel. E a gente estava falando, veio uma pressão muito grande do mercado por causa do yield e tal, não sei o que. Isso pressionou o analista também, né? Por mais independente que todo analista seja, não adianta você montar uma carteira muito contracíclica e dizer, olha, vai dar resultado daqui a um ano. Seu assinante, carrego, seu leitor, né? o seu cliente, ele quer ver resultado no curto prazo. Como é que faz para lidar com isso? É entregar um pouco de curto prazo e falar, confia em mim que lá para frente vai ser melhor. Quer começar? Filtrar. Acho que você tem que filtrar muito, Arthur. Porque o investidor quer uma coisa. E por mais que ele estude e seja muito inteligente, tem muitos investidores e assinantes que, meu Deus, dariam fantásticos profissionais de mercado. Mas ele, às vezes, ele não está vivendo o dia a dia, então ele às vezes não está vendo tudo o que nós estamos vendo. E eles pressionam, sim, sabe? Eles pressionam desde mandar e-mail, nós somos muito atuantes em redes sociais, por que você não faz isso? Então, você acaba realmente tendo que saber que você tem que filtrar, você tem que escutar o que a pessoa fala, que às vezes é uma coisa inteligente, né? Sim. Mas que você é o analista, então você vai ter que fazer a sua própria convicção. Você vai ter que, às vezes, entregar um pouco de resultado de curto prazo. Então, por exemplo, hoje um grande desafio que eu tenho é que eu também não sou defensor de um trade, de ficar tradando fundo imobiliário. Então, eu fiz, sim, esse movimento forte de fundos de recebíveis para fundo de tijolo, prevendo algum movimento dos investidores, mas hoje eu tenho uma resistência de fazer o movimento contrário para não também mostrar que, tipo, olha, a ideia não é trade, a ideia que eu sempre defendo é geração de renda. Mas também você já tinha feito um movimento anterior de carregar mais nos fundos de papel, né, num outro ciclo. Isso. Ali foi um tiro que eu dei num lugar e acertei outro, né? Que eu fiz aqui no janeiro de 2020 e veio a pandemia, né? Mas é claro, vem dentro desse cenário. Só que isso é uma coisa que me chama muita atenção hoje dentro do mercado. Lá atrás, eu comecei a escrever sobre isso, ainda quando eu fui a primeira vez conversar contigo no programa em 2017, nosso mercado era muito pequeno. Você não tinha esse movimento que acontecia em 15 dias. Hoje você tem um barulho e o movimento acontece em 15 dias. Então você se prepara e de repente em 15 dias você diz, olha, eu vou ter que trocar tudo de novo. Então você tem que fazer um pouco desse equilíbrio. Por quê? Porque você escreve para um número X de pessoas, normalmente são milhares de pessoas, e você tem que saber que nem todo mundo vai conseguir ter o mesmo nível de percepção igual, nem todo mundo vai conseguir fazer o mesmo movimento igual, e você tem que escrever para todos de uma forma factível. Então você vai ter que equilibrar um pouco isso. Então acho que é se manter, quem está aspirando a carreira, né, é se manter centrado nas suas próprias convicções, escutar tudo. Sempre digo, não ser arrogante, escutar tudo. Mesmo o seu assinante você vai escutar, mas vai confirmar e não ceder às vezes à pressão de fazer isso ou aquilo, porque às vezes é isso que ele quer, mas não é isso que ele precisa, não é isso que às vezes é o melhor para ele. Mas Fê, você além de ter essa questão da pressão de todo mundo, você movimenta o mercado. Você dá call na XP. Se os clientes da XP resolverem trocar um fundo porque você colocou na sua carteira, é um movimento gigante no mercado. Isso tudo passa pela sua cabeça na hora de fazer uma análise. É super delicado, né? Eu acho que a gente tem que ter um passo muito firme. Você tem que estar muito bem embasado para você compor uma carteira. Eu acho que o ponto que o Medeiros falou é super importante. Eu acho que a gente tenta fazer uma composição pensando em ativos talvez que vão maximizar esse retorno, digamos, no curto prazo, esse ativo aqui vai manter talvez um yield mais elevado da carteira, esse daqui a gente vai visar ter um ganho de capital no médio prazo e esse aqui para o longo prazo. Então a gente tenta compor uma carteira e, claro, fazendo toda aquela análise, né, do macro e depois fazendo uma comparação de peers, né, os pares, e super importante o que você falou. Então, assim, a gente tem uma diligência grande no sentido de, inclusive, evitar movimentos que possam vir prejudicar ou tanto favorecer ou prejudicar, porque às vezes uma recomendação, ela pode ser super favorável, mas pensa se, né, naquele momento teve um impacto super positivo, mas também na hora que esse fundo sai da carteira, ele pode ter um impacto também negativo. Então a gente tem muito cuidado, uma diligência grande no sentido de entender dentro do contexto ali, em relação à liquidez. Eu acho que o nosso mercado ainda tem esse pequeno, né, assim, se comparado com o mercado de ações, a gente tem uma liquidez ainda menor,
na maior parte dos fundos, a gente tem fundos bem líquidos já, inclusive, né, assim, que os investidores talvez não tenham que se preocupar, assim, no sentido, não é isso, mas eu acho que quando a gente está dando essa recomendação do nosso lado enquanto analista, a liquidez é sim um ponto de atenção, entre outros fatores. E aí, na composição da carteira, né, tem sempre aquelas pessoas que reclamam, poxa, a carteira. Enfim, eu tenho uma tendência a ter uma carteira, eu acho que até com esse ponto, assim, um pouco um pé mais firme, né, assim, tentando... tá muito bem embasado, porque eu acho que se você tem as suas convicções, se você está certo, né? Então, assim, você sabe defender, você sabe o que te motivou a tomar essa decisão e a ter essas escolhas. Então, eu acho que esse é o principal fundamento, assim, o ponto, uma das questões mais importantes. Se você sabe defender o que está te motivando, você tem uma lógica. Pode ser que a sua lógica não seja a mesma, a minha não seja a mesma do Rodrigo e talvez nem a mesma que a sua. Sim. Mas existe uma lógica, existe um raciocínio, existe uma análise por trás que está levando a essa decisão e essa tomada de decisão e recomendação. Então, acho que é isso, assim. E aí, quando vai compor na carteira, eu tenho muito cuidado ali para, por exemplo... eu enxergo que existem diversos fundos, né, em muitos momentos que... estavam ali maximizando, por exemplo, o retorno advindo de ganho de capital. E aí, claro, se a gente... E o ponto importante também é esse, né? Você não vai tirar da carteira uma coisa que, simplesmente sem fazer uma análise. Poxa, o outro está me trazendo, talvez, na mesma composição de risco-retorno, eu estou tendo um retorno maior, né? Então, assim, no mesmo risco, eu tenho um retorno maior. Então, faz sentido, talvez, eu trocar por esse daqui. E eu acho que isso que nos motiva diversas vezes. E além desse raciocínio, né, eu acho que também a gente tem que levar em consideração que existem carteiras e carteiras. Então, existem carteiras que são associadas principalmente ao ganho de renda. Então, essa carteira geralmente ela vai ter fundos que tem ali na sua maior parte uma composição de pagarem maior dividendos, né? Agora, existem fundos, carteiras que estão muito mais orientadas ao ganho de capital. Então, maior exposição muito, né, nesses fundos que estão possibilitando esse ganho aí no futuro. Descontados ali. E aí, com essa questão toda de qual é a essência da carteira, eu acho que isso também muda muito, né? E aí, quando eu falo ali, né, das que a gente tem na XP e faz a composição, a carteira fundamentalista, recomendada, assim, a carteira principal, ela visa os dois, né? O ganho de renda e o ganho de capital. Então, a gente tem que fazer uma composição, a gente não prejudique nenhum dos lados, né? A gente tem que maximizar esse retorno da carteira como um todo, né? Então, assim, pensando no cotista que está, no investidor que está orientado para o ganho de renda, mas ele também vai ter um ganho de capital e fazendo uma composição que maximize. Acho que é isso. Mas tem dois pontos ainda que nós podíamos tratar, que é o seguinte, eu gosto muito de... Bem, você me lê todo domingo de manhã, que eu sei. E eu gosto muito de que o investidor entenda o mercado. Porque o mercado é imprevisível. Mesmo nós que vamos ficar fazendo análise, conversa com o gestor, estuda. O mercado tem suas imprevisibilidades. Né? O mercado tem suas aleatoriedades. Dado o mês de agosto, né? Que foi um mês atípico. Não era esperado. Mas assim, acontecem coisas que você não prevê, né? E quando o investidor entende no que ele está investindo, ele consegue ter uma compreensão, ele fica mais confortável. Então, se ele só segue uma carteira, às vezes ele fica no desconforto. Porque nós, às vezes, temos a nossa convicção. Nós estamos estudando muito, mas ele não tem. E aí ele faz esses realmente movimentos. Então, esse é um ponto que é importante para quem é investidor, é tentar entender o que tem. E depois, saber que quando se faz uma carteira, e aí não precisa ser eu, analista, Rodrigo, a Mafê, analista, o Arthur como investidor ou qualquer outra pessoa. Quem tem uma carteira, quem tem um portfólio, ela está pensada e estruturada como um todo. Recentemente, infelizmente, uma colega me mandou dizendo que ela tinha comprado um fundo imobiliário específico, que ela tinha copiado do amigo dela. Putz, e aí ela estava com baita de um prejuízo. Eu disse, mas por que tu comprou este fundo? Não, porque eu comprei, ele tinha vários, aí eu comprei esse. Eu disse, não, você não pode fazer isso, porque assim, ele tem uma carteira como um todo, ela é toda pensada, porque nós não vamos acertar 100% das vezes. O grande objetivo é acertar muito mais do que errar. Se você vai lá e você pega 10% daquela carteira,
você corre um grande risco de pegar justamente aquele ponto que a pessoa errou. Sim. Né? Então uma carteira, e aí não importa de quem seja, ela sempre vai ser estruturada dessa forma, de um todo realmente que vai fazer a diferença desse todo. Se você tentar pegar só uma parte, você corre um grande risco de quebrar a cara. E às vezes, Medeiros, tem até aquela questão da vamos descorrelacionar aqui, vamos colocar Exatamente. tal aqui. Então, assim, é uma composição, é exatamente o que você falou, né? Exatamente. Então, não é só um sozinho. Isso. Por isso que eu falei, é o fundo de recebíveis com os fundos de tijolo. Ainda que você carregue exato. um pouco mais num lado, olhando que está num cenário mais favorável para um lado, você nunca vai fazer um movimento, por exemplo, integral. Eu, como analista, eu não consigo fazer um movimento para os meus assinantes, por exemplo, no meio da pandemia, mandar eles ficarem 100% em fundos de recebíveis. Não é estruturante desse ponto de vista. Mas, na medida que você escreve, um investidor pode dizer, não, eu estou confortável a ficar assim, eu entendi todo esse risco. Agora, a pessoa que está no outro lado, às vezes, você precisa falar de uma forma mais genérica. Então, a carteira ela é pensada justamente para esse descorrelacionamento. É natural do trabalho do analista, que ele não olha para o perfil de investidor. É diferente do consultor, do agente autônomo, do gerente de banco. Falando um pouco de perfil, primeiro preciso fazer aqui uma correção. A Mafê é a segunda mulher a participar do Clube FI Entrevista. A primeira foi a Érica Souza, gestora do Vino. Acho que é a terceira entrevistada aqui no Clube FI Entrevista. E aí, então, falando um pouco da participação feminina no mercado. Você sente ou acha que você consegue trazer mais mulheres para esse assunto? Elas se identificam, elas se comunicam com você? Falam, putz, ainda bem que tem a Mafê no mercado, porque eu gosto do Medeiros, eu gosto do Danilo, mas eu prefiro falar com a Mafê. Você sente essa conexão assim? Eu acho ótima provocação. Eu acho que cada vez mais, assim, a gente tem programas então no YouTube, tem lives, enfim, tem diversos canais que a gente conversa, no Instagram também. E cada vez mais eu recebo mulheres que estão começando, iniciando, dando o primeiro passo. E talvez a mulher, a gente, nós como um todo não tivemos educação financeira na escola e talvez a mulher ela tenha algumas outras fragilidades que estão ali associadas, até, assim, uma questão que o fato de ter uma outra mulher falando que a gente é capaz, que a gente consegue, calma, não é tão difícil, entre outras coisas, eu acho que sim, dá um incentivo, né? Eu acho que sim, a gente consegue mostrar que é um caminho que a gente só não sabe de um assunto enquanto a gente não lê e não estudar sobre o assunto. Então, acho que a gente tem que ir atrás e se interessar. O interesse é o primeiro passo. Então, o que eu tenho visto eu tenho seguidoras fiéis que provavelmente estão aqui nos assistindo. A Rafa Stocco, onde eu anuncio, ela vai. É maravilhosa. Eu tenho seguidoras que estão em todos os lugares. Qualquer live que eu vou fazer, qualquer, enfim, vídeo, tá lá sempre assistindo, comentando. Isso me dá muito orgulho, porque me dá orgulho de ver que as mulheres, elas estão também mudando as suas realidades, né? Ao darem esse primeiro passo, ao se interessarem por finanças, a não ficarem dependentes, né? Somente, do que fulano, ciclano, beltrano disse, vamos mudar essa realidade também, né? Hoje a gente tem em torno de 28% de mulheres que investem em fundos imobiliários, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, eu vejo isso como uma grande oportunidade. E eu quero ser parte dessa mudança desse cenário. Então, assim, eu enxergo que eu posso trazer para o nosso mercado, para o nosso segmento, mais mulheres, mais conhecimento. Eu posso tentar ajudá-las dessa maneira. Mas eu acho que também o ponto importantíssimo a gente não pode se assustar. Tudo parece muito mais difícil à primeira vista. Então, olha só, uma coisa besta. Você pega um manual de algum eletrodoméstico. Poxa, como que eu vou montar isso? Você vai lendo, você vai lá, entende. É a mesma coisa. Então, assim, um relatório gerencial. À primeira vista, a gente lê, pega um relatório de um fundo, mas, não estou entendendo o que é isso. Então, minimamente, tem interesse, lê. O início dos relatórios geralmente tem aquela parte de, que o gestor ele dá uma traçada de cenário, até macro, ele conta um pouquinho o que está acontecendo no fundo. Eu não sei vocês, mas eu acho aquele tão desnecessário, cara. Às vezes, eu leio um monte de relatório gerencial, mas pensa quem está começando toda semana. Cara, é uma página só falando, olha lá, trocou o primeiro-ministro da Inglaterra. Olha, eu vou censurar o que eu falaria, mas isso não interessa
Porra nenhuma. Pro imóvel da esquina que tá alugado pro varejista, entendeu? Não, tudo bem, se ele tá fazendo menos macro. Uma parte muito macro, talvez global, realmente tem um impacto menor aqui, eu concordo. Mas eu acho que é importante porque ele dá uma contextualizada também do que está acontecendo no fundo dele, minimamente, né? Esse mês, tal inquilino saiu, tal inquilino entrou. Aí sim, as obras... essa é a parte maravilhosa. Mas até chegar lá, você tem que saber que mudou o primeiro-ministro da Inglaterra e que o cara estava na balada semana passada. Isso não interessa, gente. Mas Tô ficando velho, tô ficando ranzinza, sabe? É que, olha, também, vamos lá, Arthur, você é um ponto fora da curva. Você imagina. lê todos os relatórios gerenciais, você lê todos os fatos relevantes. Todo sábado tem aqui o programa falando dos fatos relevantes. Na vírgula. Então, assim, realmente é um ponto fora da curva, né? Talvez, para a maior parte, seja até aquele momento, aquela carta onde a pessoa está se inteirando do que está acontecendo ali no contexto global. Então, pode ser importante para alguns que estão ali lendo, né? Então, acho que, enfim, a conclusão muito era bom, que... né? Eu vi outra opinião, muito bom. Não, assim, pode ser importante para alguns. O ponto principal era que a gente não pode se assustar. Tudo parece difícil. E é isso, assim, não pode se assustar, tem que dar o primeiro passo, tem que persistir, porque a gente não é bom, né, quando a gente é iniciante. A gente está começando e a gente tem que saber também as nossas fragilidades ao começar e ouvir quem tem mais experiência em seguir, por exemplo, Rodrigo Medeiros, ter a carteira dele, me seguir ou seguir o Arthur, que está sempre falando dos principais fatos relevantes, falando coisas super relevantes ali também no Instagram, eu te acompanho, eu vejo que sempre tem assuntos super, né, assim, entram no detalhe mesmo, eu acho super legal. E é isso, a gente, né, ir atrás de informação. E a informação hoje, a melhor parte é isso. A gente está aqui discutindo de como fazer uma análise, a gente está discutindo de pontos relacionados à macroeconomia, o que isso impacta, a política, enfim, entre outras questões, de maneira gratuita. Basta ter interesse. Então, sim. Acho que esse é o... Olha, a minha filha começou a investir com 6 anos. Hoje ela tem 9 e tem uma carteira já mais diversificada, reinveste rendimentos. Ela tem um pai diferenciado, né? Mas vamos lá. Que aos 7, um dia a gente estava na rua, ela me perguntou, papai, quanto que você tem? Como assim, quanto eu tenho? Não, quanto você tem? Tudo que você tem, quanto que você tem? Eu não respondi, né? Porque... criança na ingenuidade vai chegar na escola e vai falar, meu pai tem tanto, tal, e vão descobrir que eu sou pobre. Bom, eu não respondi, mas ela, super inteligente, falou, eu vou ter mais do que você. Adorei. Vai mesmo, filhote, por quê? Porque você falou que começou a investir com uns 20 e poucos anos, eu comecei com 6, eu vou ter mais do que você. Cara, ela já entendeu tudo, já entendeu o juro composto, o reinvestir, já entendeu tudo, sabe? Uma menina de 6 anos de idade, me falou isso aos 7. Que demais. Aos 9 ela já tem isso. o suficiente para reinvestir todo mês e ir aumentando o número de cotas. Então, qualquer um pode, homens, mulheres, meninas, qualquer um pode. A Luísa Barsi que se cuide. Não, aos 12 anos, essa menina... Papai, qual carro você quer, papai? Tomara. Mas ainda, eu acho... E ainda ela vai ser com fundos imobiliários, ela vai ser a pioneira. Tô aguardando pra ver, viu? Ela vai fazer história. Sim, assim espero que ela faça o que ela quiser da vida dela, mas ela tem um interesse muito grande pelas finanças, assim, por me acompanhar. Mas minha esposa é médica e ela não tem o mesmo interesse pela medicina do que ela tem pelas finanças, sabe? Sim. Enfim, tudo pode mudar até lá, mas ela mostra um prazer muito grande de entender mas ela já aprendeu, né, Arthur, a importância de cuidar das finanças, sim, a relação dinheiro, porque as pessoas, acho que a grande dificuldade das pessoas é essa. Você perguntou para a Mafê, né, da questão de como ela acaba influenciando as mulheres, que com certeza deve influenciar, mas os vários perfis de pessoas, na verdade, fazem isso, né? Hoje você vê youtuber que fala de finanças que é criança. Sim. Que é criança. E ele vai atrair a atenção das crianças, porque eu não vou atrair a atenção das crianças, desculpa, eu não consigo. Gostaria, mas não consigo. Mas você vai ter uma criança que vai atrair, e quanto mais pessoas conseguirem ter essa noção de relação com o dinheiro, mais importante vai ser, e mais importante vai ser para o país como um todo, né? Exato, para todo mundo, exatamente. A gente está caminhando para o final, mas eu vou tocar em 2 assuntos um pouquinho mais polêmicos aqui. Primeiro, foi a Mafê que falou, mas você falou assim, um fundo de papel, como que o cara consegue acompanhar tudo aquilo? Então, de uma maneira menor, mas você também recomenda lá 10, 15 fundos na sua carteira, você também
como que você acompanha? Você recomenda pela mão dos outros, né? A gestão de outros. E aí, como que é o acompanhamento disso aí? Tem que ficar ligando pro gestor, o gestor liga o tempo todo, você tirou o fundo dele da carteira, ele liga para reclamar. De vez em quando dá uns ruídos, né? Como que acompanha e como que lida com essas relações, né? São tão próximas, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo nesse mercado, mas cada um tem a sua, né, a sua posição, né? Eu sou cotista de muitos fundos, eu também quero cobrar resultado do cara, enfim. Claro. Como que acompanha o trabalho dos gestores e gestoras que vocês recomendam? Você começa? Posso começar? Posso começar. Bem, primeiro lendo muito, né? Acho que a Mafê falou um ponto que é verdade, você acaba lendo muito. Para você ter o comparativo. E ler por muito tempo. Então, muitas vezes as pessoas chegam assim, começou a investir hoje, como é que eu sei que uma gestora é boa? Se eu ler todos os relatórios? Não, um pouco você vai ter que aprender, você vai ter que ter uma evolução. Sempre falo, isso é vivência. Então, você vai vivendo. Então, inclusive foi o meu pensamento do produto que eu criei, né? Foi para dar esse embasamento. Então você tem isso. Outra é conversando. Você realmente liga, você conversa muito com os gestores para entender às vezes como é que eles estão pensando, como é que eles não estão pensando. Sendo bem sincero, nem todos são às vezes tão receptivos quanto outros. Então tem uns que, meu Deus do céu, são extremamente receptivos. Costumo sempre fazer eventos, exato, webinar, essas coisas. E mesmo assim no telefone, sabe? Tem gestor que você manda às vezes o WhatsApp e não, peraí, vou ligar a câmera e vamos conversar e tal. Então você realmente vai conseguindo entender. Evidentemente, né, Arthur, que ele é o gestor do fundo. Então ele tem o viés dele. Então você também tem que conversar com ele, legal, pegar tudo que você tem. E o que eu costumo normalmente dizer para os gestores, está escrito. Está escrito. É um pouco do vício da minha formação, né? Sim. Mas está escrito? Se não está escrito, não existe. Infelizmente não existe. Então, aonde está escrito o que tu está me dizendo? Aonde tu falou o que tu está me dizendo? Então você vai realmente evoluir. Então tem muito desse acompanhamento. Tem a situação de que às vezes você escreve, o gestor te liga. Não acontece. Até hoje, eu tive só uma situação, vamos dizer assim, um pouco mais embaraçosa, mas de um modo geral, são sempre muito educados. Não, olha só, deixa eu fazer um feedback. Ou, muitas vezes já aconteceu de gestor ligar e dizer, tá, mas o que eu podia fazer para ser melhor então? Já aconteceu isso, de eu escrever... E o cara diz, tá, mas o que tu precisava para ter mais transparência? E você dizer, tal coisa. E que é legal, né? E impressionante mesmo. No relatório gerencial seguinte, tava lá tal coisa. Né? Então, você tem essa proximidade realmente que você fala. Para mim, um ponto essencial, Arthur, provavelmente vem da minha formação, da profissão anterior, eu sempre digo para eles, todo mundo é amigo, mas cada um faz o seu trabalho independente. Então, a partir do momento que você tentar influenciar meu trabalho, fica uma relação um pouco mais dificultosa. Então, assim, todo mundo se trata, se respeita muito bem, mas cada um vai ter sua atividade. E se de repente você não concordar com a minha crítica, perfeito, você tem o seu relatório gerencial para rebater a minha própria crítica. Perfeito, legal. Então, agora eu tenho a minha posição realmente de fazer a crítica. Mas o ponto é esse, é realmente ler muito... conversar com gestores. Para o investidor, às vezes, pessoa física é um pouco mais difícil. Imagina, o cara médico, tu falou da tua esposa médica, né? A profissão dela deve ser super corrida. Ficar ligando para gestor, ontem, por exemplo, eu fiz 3 calls com gestores. Não dava para ela fazer isso, entendeu? Fica mais difícil de fazer. Então, esse é o nosso trabalho. Quando as pessoas nos pagam, no meu caso me paga, né? Porque para você tem que ser cliente XP, mas o objetivo delas é esse, é que você, olha, o que você está fazendo? Esse é o formato de acompanhar. Que é o que você faz, você como um profissional do mercado faz também, né? Lê muito, conversa muito, assistir as lives, as tuas lives são super instrutivas, o teu sábado de tarde lá fazendo entrevista com os gestores explicando fato relevante, é fantástico, porque às vezes sai um fato relevante, já aconteceu, inclusive aconteceu, né, hoje é 25 de outubro, aconteceu no penúltimo final de semana. Saiu um fato relevante na sexta de noite, eu não tinha tempo de ligar pro gestor, e o gestor no sábado estava lá explicando o fato relevante que eu não tinha ainda conseguido conversar com ele para ver aquele detalhezinho que tinha. E então, ter esse caminho todo de fazer, e te digo, para nós é difícil.
Você abraçar um monte de coisas que é difícil. Então, para o investidor pessoa física, se torna mais desafiador ainda. Por isso que ele tem que entender, de certa forma, essa complexidade. Ele não precisa complexar tudo, mas também não é tão simplista do jeito que, às vezes, ele possa imaginar que é, né? Concordo com você. Acho que não muda muito, né? Assim, no final das contas é isso. Assim, Voto com o relator. Então tá bom que eu vou pro próximo assunto polêmico aqui. Esse gera uma polêmica que a coisa parece torcidas. Emissão abaixo do patrimonial, Mafê. Esse é polêmico. Ainda bem que eu comecei aí anterior, e agora a Mafê pode relatar isso. Agora é você. Agora é você, Rodrigo. Não. Corta, volta pro Rodrigo. Deixa eu continuar com o anterior. Eu tenho feito até uma rotina de perguntar para todo gestor que vem aqui, às vezes a conversa flui para outro caminho, mas para quase todo mundo eu pergunto. Emissão abaixo do patrimonial, a gestora faz, a gestora não faz e tal. Você quando analisa e pensa nisso, a gestora faz abaixo patrimonial, não faz, isso é uma coisa importante para você? Eu acho assim, tem um caminho que primeiro a gente tem que entender o que está sendo colocado no portfólio, porque às vezes, né, na maior parte, a gente vê uma emissão abaixo patrimonial de uma maneira não tão positiva. Tá? Então assim, a gente olha com cuidado, entende o que está acontecendo ali, mas às vezes ele está fazendo uma emissão que está um pouquinho abaixo, mas o que ele está colocando no portfólio, ele está tendo, digamos que uma boa, está comprando ali uma métrica que está compensando. Então, digamos que, ok. Então, assim, não é simplesmente falar qualquer emissão abaixo do patrimonial é prejudicial. Eu acho que a gente tem que olhar o que está realmente acontecendo. Mas, na maior parte, ela tende a ser algo que chama atenção para um lado mais negativo, né? Então, assim, é nesse sentido que realmente a gente, enquanto analista, fica, né, entende o que está sendo ali, como que está essa estruturação, o que está sendo colocado, quais são os termos, né, como que foi realmente, digamos que seja tá fazendo uma nova emissão um pouco abaixo do patrimonial para fazer uma aquisição de, digamos, um edifício. Então, um fundo de lajes corporativos. Mas ele comprou um valor do metro quadrado, algo que, né, foi num valor que realmente compensaria esse valor do valor foi patrimonial. Uma boa oportunidade. Então foi justamente, foi uma questão assim que, colocando tudo nas contas ali, fazendo uma análise, valeu a pena, então fazia sentido. Tudo bem. Então, se a gente chega a uma conta e entende que esse é o cenário, ok. Mas, como eu te disse, existem muitas outras que não são nessa situação. Então, por isso, o nosso trabalho enquanto analista também, acho que até pelo lado, digamos, da sua esposa que é médica, né, do meu noivo que é médico, então, digamos, eles não têm, né, esse tempo para ficar olhando, então eles querem justamente entender, quando você faz sua live, né, quando a gente está conversando, poxa, mas o que é isso? Então foi bom ou não? A gente minimamente formula uma opinião. Essa aquisição, essa emissão, isso foi favorável, isso não, então isso facilita muito para o investidor pessoa física. Então, acho que essa é a minha visão aqui em relação ao patrimonial, né? Uma emissão abaixo. Acho que tem que tomar cuidado, tem que entender o que está ali por trás e, às vezes, pode até fazer sentido, né? Não é sempre, mas, eventualmente, pode fazer sentido. Acho que você já é mais crítico em relação a isso. Não, eu vou voltar com a relatora. A gente está combinando hoje. Não, porque... Eu costumo dizer que a emissão abaixo do valor patrimonial ela é potencialmente prejudicial. Eu normalmente testo críticas porque muitas vezes ela é prejudicial ou então eu não sei o que vai acontecer. Sim. Ela é uma emissão abaixo do valor patrimonial com cheque em branco. E eu insisto muito isso com os gestores. Eu digo, gente, me diz o que vocês vão fazer ou pelo menos me dá uma luz do que vocês vão fazer. Aí eu posso dizer, olha, é legal, nós estamos agora numa fase de emissão de um fundo. E não sei se eu posso falar, mas está em emissão do fundo da Sequoia, muito abaixo do valor patrimonial. Você me conhece, você me lê. Eu ia detonar no relatório aquilo lá, entendeu? E eu tenho o fundo na minha carteira pessoal, não na recomendada. O gestor, ele foi para uma live dele, que ele faz todos os meses, e defendeu e disse que geraria valor com aquela emissão. Eu disse, beleza, se você tem um fundo e você confiou no gestor, agora é hora de você confiar nele, porque dá sim para fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial e gerar valor. Sim. Porque ela é só potencialmente prejudicial, no seguinte sentido, olha,
Quando ele faz abaixo do valor patrimonial, ele vai ter que achar um negócio melhor do que os outros gestores estão achando. É possível? É possível. Então, acho que eu tenho batido mais recentemente, Arthur, nessa técnica. Tipo, gente, vamos riscar isso de emissão abaixo do valor patrimonial é ruim, porque isso tá trazendo... Não tá passando a ideia legal. E talvez trazer esse ponto de um pouco... Não, assim, a visibilidade talvez do portfólio e tal é difícil, mas talvez trazer um pouco mais de... A gente tem uma confiança, né? Esses gestores têm um track record. Se ele vem a público e ele transmite certa segurança, ele transmite que, olha, gente, a gente está orientando dessa maneira, eu entendo que pode causar certa preocupação, mas aqui está equacionado a algo que vai gerar um benefício de modo geral. Então, acho que isso Confia em mim. É tudo público, é esperar passar o tempo. Exato. E esperar passar o tempo, porque não é 2, 3 meses. Né? Exatamente. Mas se o tempo passou e o negócio não deu certo, você vai lá, você vai tá no YouTube o que o gestor falou. Você vai lá conferir e tal, e cobrar dele. E talvez ele tenha uma boa explicação. Né? Uma boa tomada de decisão ela é tomada num cenário em que não se conhece os resultados. Não é porque o resultado foi bom que a decisão foi boa, não é porque o resultado foi ruim que a decisão foi ruim. Tá? Então eu posso, daqui a um ano, ter tido um resultado ruim e ainda assim validar a decisão do gestor naquele momento. Tá? Mas tem que dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem. Vou pôr uma pimenta nessa história. A emissão acima do patrimonial, o gestor tinha que ter obrigação de gerar um resultado espetacular. Tá? Porque se ele emite acima do patrimonial e fizer uma compra meia boca, ele já vai aumentar o resultado do fundo. Então, para valer a pena eu pagar caro por um ativo, porque se ele está emitindo acima do patrimonial, eu e Arthur entendo que eu estou pagando caro, razão pela qual eu não compro. Tá? Mas se eu estou pagando caro por um negócio, ele tem que me entregar um resultado ainda muito melhor do que a média de mercado. Porque fica muito fácil para ele entregar resultado se ele vendeu caro a cota do fundo. Tá? É o custo de captação contra o custo de alocação. Se ele conseguiu dinheiro barato, ele vai lá e compra um prédio a preço de mercado, um pouco acima de preço de mercado, e ainda assim consegue entregar o mesmo rendimento, um rendimento maior. Então, não, se ele me fez pagar caro, ele que me entregue muito mais resultado nessa operação. Ele teria que me convencer muito mais a pagar mais caro do que a pagar mais barato. Entende? É só a gente tomar cuidado, o Medeiros fala muito disso. Gestão de fundo imobiliário não se faz por rede social. E a rede social é essa coisa rasa de que é bom ser acima do patrimonial, é ruim ser abaixo do patrimonial. Não é. Não é. Então, cuidado. Ó, tem aqui duas pessoas que vão a fundo nas análises para que você não fique nessa coisa rasa nas redes sociais. Né? E essa tua provocação ela é muito, muito interessante, porque se você... Eu volto a dizer, a emissão abaixo do valor patrimonial ela é potencialmente prejudicial. E uma emissão acima do valor patrimonial ela é facilmente prejudicial, porque bem isso que você falou, o gestor fica muito mais confortável a não precisar fazer um grande negócio. Isso. Qualquer coisa vai gerar valor realmente nesse ponto. E o cotista vai ficar feliz, porque é acima do valor patrimonial. E é isso que você falou. Não dá porque aumentou o rendimento dele depois da emissão. E aí eu vou para a rede social, faço muito barulho, né? E às vezes não é assim realmente. Aí voltamos àquele ponto, o gestor. Você fazer... E aí como é que você vai conhecer esse gestor? Acompanhando essa história. Então não é da noite para o dia que você vai virar um bom investidor. Né? As pessoas perguntam muito sobre independência financeira. Quando é que eu vou chegar? Gente, você vai chegar... Quando chegar na independência financeira, você chegar numa situação financeira muito confortável, você vai estar entendendo muito de investimentos porque ele é um processo. E o fundo imobiliário vai ser essa. Você vai começar a entender. Pô, você é gestor... Você tem gestor, por exemplo, no mercado, você diz assim, eu vou fazer a emissão 20% abaixo do valor patrimonial. Eu vou fazer assim, beleza, toca ficha. Toca a ficha, você já conhece o histórico dele. Ele já fez a emissão abaixo do VP e trouxe um resultado impressionante. Então, realmente tem que desmistificar um pouco essa história da emissão abaixo e acima do valor patrimonial. Perguntei da Mafê do público feminino que se identifica com ela, você me lembrou de uma coisa importante. Servidor público é um público que se identifica bastante com você? Sim, acaba se identificando um pouco, né? Porque... Depois de 20 anos de serviço público, e ali na mensagem direta, privada, eles falam, eu também era louco para sair do serviço público, que nem você. Né? Sim. Muita gente, infelizmente. Para quem não sabe, o Medeiros foi servidor público por quantos anos? Um pouco mais de 20 anos. Um pouco mais de 20 anos e pediu exoneração, na boa, não roubou ninguém, não foi exonerado. Corretíssimo. Foi lá, fez uma carteira de fundo imobiliário, vive dela e falou, chega de ser servidor público. Sabe, nós temos tempo? Sim. Sabe por que as pessoas às vezes querem sair do serviço público?
o serviço público não é ruim. O serviço público ele tem uma dinâmica diferente. E dentro do serviço público, normalmente, isso não aconteceu comigo, mas normalmente você entra e você faz o mesmo serviço a vida inteira. Então não é se você for servidor público, às vezes você está numa iniciativa privada, você fica 20 anos fazendo a mesma coisa. Né? Vai ser a mesma. Eu tive a oportunidade de não fazer a mesma coisa por 20 anos. De realmente participar de muitos e muitos projetos diferentes. Porque eu sempre fui muito agitado. Então, tanto que quando eu saí, eu estava 7 anos fazendo a mesma coisa. Foi a única vez que eu fiquei mais de 3 anos fazendo a mesma coisa. Então, o servidor público ele tem um pouco disso. E, infelizmente, ele transporta muitas vezes a frustração de fazer a mesma coisa por muito tempo. Por favor, gente, não me entendam errado aqui, mas ele transporta essa frustração para gastar dinheiro. E se endivida muito. Então, assim, não são todos, tal, mas você tem uma parcela muito grande que descuida de dinheiro. São bem remunerados, mas descuidam porque muitas vezes estão frustrados com a sua atividade, e não é frustrado porque é servidor público ou qualquer coisa tipo, não, às vezes está só frustrado porque está muitos anos fazendo a mesma coisa. E aí acaba não tendo um conforto financeiro, e infelizmente é muito comum de você ver o servidor público extremamente endividado. E o fundo imobiliário, eu costumo dizer, ele é, já disse isso também uma vez em um programa que ele é autoeducador. Por isso que eu digo, a tua filha é muito legal, porque ela começa a entender, se eu tenho tanto dinheiro, vai entrar todo mês tanto dinheiro. Então, não é mais o que 100 mil compra, é o que 100 mil me gera. Me gera, isso. E isso é uma mudança de chave fantástica. O Elon e o Otmar, nossos amigos de Brasília lá do Fique Tranquilo, né? Eles falam também, servidores públicos, bombeiros e tal, eles falam, o crédito é o primeiro entorpecente que o servidor público é apresentado. Assim que ele passa no concurso, vem alguém falando, agora você pode pegar crédito aqui. Ponto. Entrou numa bola de neve. Exato. Né? Ó, para terminar, um último bem tranquilinho, assim. Fundo imobiliário high yield, Mafê. Ai, o que eu acho? Eu fiquei esperando um negócio mais tranquilo do universo. Para finalizar, mensagem final não. Eu pensei que ele ia dizer, não, as considerações finais. Eu também. O que eu acho a respeito? Comecei muito conciliadora. Foi um papo tão agradável. O que eu acho assim, a gente, talvez num momento onde estava ali com, né, inflação alta, um cenário que estavam pagando um yield elevado, eu acho que antes de tudo tem até uma questão da concepção, né? O high yield, talvez aquele spread em relação aos indexadores possa ter alguma confusão ali. Nem sempre ele é bem precificado, né? Então acho que isso é um ponto e tem que ficar muito atento, porque saber fazer essa precificação adequadamente não é algo tão fácil. E muitas vezes a gente vê até que existem equívocos aí. Não faz sentido, vou para um high grade, porque talvez o que está me pagando aqui não faça tanto sentido pelo esse risco a mais. Eu penso na outra ponta também. Você falou, você já meteu o pé no barro numa obra. Você sabe como é a vida do construtor. O cara toma um crédito a IPCA mais 25, ele vai pagar isso como? Como que ele vai pagar isso? Não vai. Não é? Em algum momento esse negócio vai ter que estar errado. Eu me filio à tua corrente. Tá? Muito bom. Hoje a gente já começou um programa assim. Não, mas o Arthur ele tem uma corrente que o mercado... Ele não gosta de high yield. Não. O mercado todo tinha que adotar o que ele fala. Não é high yield, é high risk. Porque, na verdade, o que nós temos? Nós temos o high grade, que é o risco de crédito. Nós temos o middle risk, que é o risco de crédito. E o outro, não, é dividendo elevado. Mas como assim? É verdade, faz sentido. É um nome. Então, porque realmente é isso que você falou, entendeu? Eu já fiz construção, já participei. Desde 2008 eu participava de algum tipo de empreendimento na área de construção civil. Impossível. Ganhar 15% mais IPCA ao ano é muito difícil. 25% não dá. Você vai ter que ter um negócio realmente muito estruturado. Não estou dizendo que são todos ruins, mas tinha que mudar essa mentalidade de high yield para realmente high risk, para a pessoa começar a entender. Aí, de repente, ele vai fazer um comparativo mais adequado com high grade. Até os gestores que estão ali dentro, até uma provocação também, né? Difícil, delicado aqui, ó, causando. Mas precificar bem, né? Assim, essa relação e nomear isso de uma maneira, talvez,
faz sentido o que você provocou, um high risk, e trazer mais informações, né? Porque esses créditos, esses CRIs, talvez eles estão ali e a gente não sabe exatamente o que tá nessa bola, assim, como que foi feita essa avaliação, por exemplo, do rating, se não tiver uma agência que está trazendo esse rating para a gente ter essa segurança, entre outras questões. Então, até para mim, a dificuldade é da precificação. Assim, eu tenho certa dificuldade, não acho que seja um mau negócio. Eu acho que se for um bom fundo, com um bom gestor, bem amarrado. Eu acho que a palavra correta é bem amarrado. Garantias sólidas, estar realmente bem estruturado, ter esse percentual, esse spread ali adequado ao risco que está sendo levado. Então, porque se a gente observar, tem diversos fundos hoje no mercado que tem yields até próximos, né, esse indexador e esse spread, até próximo de outros que tem um perfil talvez middle, mais para high grade. E tá errado, assim, né? Tá pouco precificado ali a relação risco-retorno. Eu acho que é mais arriscado, deveria ter um retorno maior. Então, assim, ao meu ver. E, como eu disse, eu acho que precisam de ter amarras. Então, o gestor ele tem que trazer isso mais à tona também, né? E novamente, não são todos os fundos high yields que trazem, né, assim, eu acho que a gente tem que lembrar que existem gestores e gestores, eu acho que a gente tem que trazer sempre provocação de maior transparência no mercado, e eu acho que a gente também tem que trazer aqui que eles exponham mais isso pra gente, que eles exponham mais até essa avaliação de risco, porque diversas vezes até a avaliação de risco é própria, né, assim, e a gente fica refém do que uma casa acredita como high yield, outra casa, acredita que ele está em middle risk. E aí a gente fica como? O mesmo papel em dois fundos diferentes. Mas hoje você consegue comparar muita coisa. A gente consegue, mas ao mesmo tempo trazer uma certa... Não existe uma padronização. Mas você consegue... É isso que eu digo. Por isso que é importante você fazer um acompanhamento amplo. Porque você vai conseguindo fazer os comparativos. Hoje, mesmo os high yield, porque apesar do nome que você dá para mim é muito melhor, o nome do mercado é high yield. Né? Nós tivemos fundo no mercado que era high yield que disse, peraí, eu vou tirar o high yield do meu nome porque eu não sou isso igual a esses aqui. Né? E trocou lá o nome dele. Mas você começa hoje a pegar esses mesmos títulos que muitas vezes tem nos tradicionais high yields em outros fundos. E você vê que às vezes a precificação de risco é muito diferente. Uma coisa, por exemplo, que me chama muita atenção, por exemplo, é marcação a mercado. Tem CRI, por exemplo, nos tradicionais high yields, que foram para dentro de fundos mais middle, mais tradicional de middle, que a marcação a mercado simplesmente dobrou a taxa de juros. E você não vê nos high yields isso acontecer. Você pega, é o mesmo CRI. Então, isso tudo vai te dando uma amplitude. No seguinte sentido, eu vou conseguir dizer tudo na vírgula? Não, de repente eu não vou conseguir ser cirúrgico nesse ponto, usando a palavra que você me apelida, mas eu vou conseguir entender que tem um risco de complexidade que eu não estou conseguindo, às vezes, identificar. E tem aquilo que a Mafê falou no começo. Às vezes, o estar próximo te ajuda a também entender algumas coisas. Eu, por exemplo, estou muito próximo dos high yield. Né? Tem, inclusive, high yields dentro da minha cidade. Por ser de Santa Catarina. Exatamente. Né? Então, Santa Catarina, Rio Grande do Sul é muito forte no high yield dos multipropriedades, que é o grande foco dos high yields. E você consegue, às vezes, fazer uma leitura de dinâmica, né, de às vezes até conhecer o próprio empreendedor e você dizer, entendi essa dinâmica desse mercado aqui, você consegue às vezes fazer uma avaliação, e aí entra aquilo que você falou, para eu fazer o comparativo com um high grade, eu vou ter que ter um prêmio mais legal, se tiver um spreadzinho pequeno, não faz sentido, só que o investidor às vezes ele realmente não consegue ter essa percepção. Ele vai pelo dividendo. Infelizmente eu tenho que encerrar. High grade é essa conversa aqui, e essa proximidade que a gente consegue ter com você. E, como eu falei, todo mundo é amigo, todo mundo se relaciona, sabe? Muito bom ter gente dessa qualidade, dessa sinceridade para conversar comigo e com você. Mafê,
brigadíssimo. Eu que Venha agradeço, muito mais bom. vezes. Cirúrgico. Muito bom tê-lo novamente. Eu agradeço. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pros dois. Pra você, ó, hoje não foi ao vivo, mas sexta que vem eu vou estar ao vivo aqui, te espero. Grande abraço, bom final de semana.